Olá, senhoras e senhores, boa noite. Sejamos todos bem-vindos à nossa casa espírita, onde aqui procuramos sempre encontrar o benefício dessas energias redentoras, a quem nós pedimos licença em nome de Jesus, aos espíritos superiores, e desde que adentramos a nossa casa, a gente já está sendo assistido. Em busca sempre do nosso aperfeiçoamento, através do que a doutrina espírita nos ensina, que o codificador nos proporcionou, sempre baseada no Evangelho de Jesus, a gente busca sempre um tema para a nossa reflexão, para que a gente aprenda a conviver com os ensinamentos que a doutrina nos proporciona, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia e a gente viver assim de uma forma mais harmoniosa e equilibrada. Então, buscando na nossa pesquisa o tema para trazermos aqui para a gente conversar um pouco da série Explorando o Evangelho, através de Emmanuel, onde no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, ele sempre nesse livro busca trazer o perfume das flores. Explorando quer dizer tirar das flores algo que realmente seja grandioso dos ensinamentos de Jesus e que venham acrescentar no nosso processo evolutivo, conforme a doutrina. Então, também para buscarmos a instrumentalidade, ele faz um comparativo do seguinte: como se conhecerá o que se toca com flauta ou com cítara? Quando a gente fala de instrumentalidade, a gente leva a crer aqueles músicos especialistas que tocam algum instrumento. Mas aqui Emmanuel, explorando o Evangelho de Jesus, que essa aqui é a carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, onde faz esse comparativo para que todos nós aqui, que de alguma forma expressamos a nossa fé em Deus através da doutrina espírita, buscarmos sempre compreender que nós somos instrumentos de Jesus. Se nós expressamos a nossa fé no nosso Mestre, que Ele é para nós o nosso maior guia e modelo para a humanidade, então Emmanuel busca trazer para todos nós a compreensão de quanto nós ainda precisamos crescer dentro da nossa capacidade de desenvolvimento como seres humanos e como espírito, quando a gente expande a nossa consciência. Então, para a gente compreender a nós mesmos, essa mensagem é grandiosa. E num outro contexto, que é a complementação, onde a gente vai trazer o endereço de Deus, para que a gente possa compreender que sem Deus nós não temos um caminho, nós não temos uma definição. É como naquele filme lá, Deus não está morto. Se não existe Deus, para que nós nos esforçarmos tanto em sermos éticos e sermos morais? Tem parte do Evangelho, na doutrina espírita, que diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para se melhorar moralmente e combater as suas más tendências e inclinações. Então, o que Emmanuel nos traz aqui a respeito de na instrumentalidade? Ele diz o seguinte: cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Ou seja, sempre a busca do nosso aperfeiçoamento. E como vamos ver agora, aquilo que a gente já desenvolveu, que a gente, como na escola, a gente já passou de ano e de alguma forma ainda sobraram alguns resquícios que ainda a gente não conseguiu vencer. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita,
os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis, ou seja, não estamos prontos ainda. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo, não possui energia, nem mesmo para governar os próprios impulsos. Quantas fraquezas, vícios e imperfeições a gente tem dentro de nós e que a gente pensa que já superou, mas diante da adversidade, isso aflora e nós mostramos o nosso verdadeiro eu. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Como falamos anteriormente, quanto nós achamos que já sabemos tudo, mas nunca paramos para refletir a nossa verdadeira capacidade de entendimento e aplicação no nosso dia a dia. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Ou seja, temos o aprendizado e a compreensão, mas realmente nos dedicarmos a fazermos utilizando o esforço próprio. Um é conselheiro e excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Quantas vezes a gente é conselheiro dos nossos familiares, dos nossos amigos, mas esquecemos que nós precisamos, antes de aconselhar, sermos realmente aquele exemplo que vai inspirar essa confiança ao transmitirmos qualquer esforço aos demais. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária. Todavia, é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com o que desfigura o respeito à revelação do que é portador. Se expressamos a nossa fé como cristãos, e a doutrina ela é santificante em tantos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que o nosso comportamento também seja condigno para que verdadeiramente a gente possa não apenas expressar que somos espírito, mas que realmente estamos tentando nos esforçar em vencer as nossas fraquezas, vícios e imperfeições. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição do dinheiro fácil. É claro que dentro da nossa vida material, todos nós precisamos de alguma forma nos esforçarmos para que a gente, através do trabalho, consigamos ter uma vida de conforto e possamos adquirir cultura, conhecimento, mas nunca vamos esquecer que somos um espírito eterno e que momentaneamente estamos tendo uma experiência física e que tudo que a gente arrecadar aqui vai ficar, como veremos mais tarde. O outro, mais além, desprendeu-se das posses de ouro, de terra, casa, moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. Ou seja, a sexolatria. Quantos de nós ainda, em fantasia, vivemos determinados dilemas que causam verdadeiros erros dentro do nosso contexto social? É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos somente o título de aprendizes. Ou seja, estamos aqui hoje aprendendo, escolhemos um tema para a nossa reflexão. Eu estou aprendendo. Quando estava estudando, quantas coisas a gente observa que esses ensinamentos fazem parte do nosso dia a dia e a gente ainda não conseguiu suplantar. O planeta não é o paraíso terminado e achamos-nos por nossa vez muito distantes da angelitude, do átomo angelitude. Já estamos num caminho bastante acentuado de progresso,
como seres humanos. Vivemos num mundo de provas e expiações. E assim a gente vai caminhando para vencer sempre as nossas imperfeições. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço no diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhe suas obras. Estamos aqui obtendo o ensinamento de Jesus e que serve para o nosso espírito, para o nosso dia a dia, que possamos, através dessas informações, introjetarmos em nós esse conhecimento para que no dia a dia a gente também possa aplicar e domar as nossas más tendências e inclinações. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. O Roberto Carlos já disse aqui uma vez, em uma de suas canções, ele diz: somos seres humanos e, como tal, não somos perfeitos ainda. Então, que a gente possa realmente trabalhar através da instrumentalidade que a gente é portador, daquilo que a gente já aprendeu, que a gente possa ajudar quem necessita. Chico Xavier tem uma frase onde ele diz: somente poderemos estar por cima quando for para estendermos a mão para ajudar alguém a se levantar e se reerguer. Mas para que a gente tenha essa consciência, essa responsabilidade de aprendermos a ser instrumentos de Deus no decorrer da nossa jornada terrena, é preciso que a gente não perca o endereço de Deus. Porque o mal só surge dentro de nosso coração quando Deus não está presente nele. Então, através de outro grande ícone da doutrina espírita, que é Richard Simonetti, foi um grande palestrante espírita e escritor, ele escreveu um texto maravilhoso na revista O Reformador, de 1995, número 1996. É antigo, mas sempre atual. Ele diz o seguinte: o endereço de Deus. Se um gênio das 1001 noites nos concedesse a satisfação de 3 desejos, certamente o conhecimento da doutrina espírita, luz abençoada de Deus em nosso caminho, ia nos inspirar ao roteiro nobre de realizações. Mas o homem comum, de visão limitada pela ignorância dos valores espirituais e o coração sintonizado com o imediatismo na vida terrestre, certamente optaria por favores que envolvessem riqueza, saúde, poder, prazer e bem-estar. Almejamos todos, geralmente, uma existência sem sobressaltos nem problemas, com tanta sombra e água fresca quanto possível. Mas, afinal, ninguém é de ferro. No entanto, se nos concedessem a mesma possibilidade de escolha, nos tempos em que vagávamos pelo continente espiritual, às vésperas da presente existência, buscando a coragem necessária para mergulhar na carne, certamente seria diferente. Vejam, gente, quem de nós não gostaríamos, né, de como naquelas contos de fada das 1001 noites, temos a concessão de 3 desejos, né? Mas é claro que nós somos pessoas que vivem no mundo físico, temos necessidades e muitas vezes imediatas. Procuraríamos, claro, as facilidades e o bem-estar egoisticamente, esquecendo que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Como poderíamos ser felizes se os nossos semelhantes, se os nossos familiares que são mais próximos de nós,
estivesse numa condição difícil, numa condição de doença, numa condição triste ou até mesmo de dificuldade material. Vivemos hoje nesses conflitos que estão ocorrendo lá no Oriente e lá na Ucrânia. É lá longe, né? Mas quem diz que de repente, se isso não se intensificar, não vai nos atingir? Como podemos ser felizes se esses nossos irmãos que vivem no nosso mesmo planeta, que é uma escola de oportunidades para todos crescermos, lá estão se degladiando? Então, meus queridos irmãos em Jesus, para que a gente nunca se perca sozinho, é necessário não perdermos o endereço de Deus, ter Ele sempre presente em nosso coração, porque aí nós teremos algo grandioso como esses ensinamentos. Diz ainda Richard Simonetti: não raro, mesmo beneficiados pelo conhecimento espírita, enfrentamos um problema óptico ou de visão na apreciação da jornada humana. Imaginamos que as contingências desagradáveis são cobranças kármicas relacionadas com débitos do nosso pretérito. É claro que existe isso, mas será que é realmente dessa forma? E dentro, ele usa essa linguagem kármica, mas são nada mais, nada menos que a nossa própria ação e reação, e das quais agora a gente está vivendo um aprendizado que não conseguimos em um momento anterior. Não atentamos ao fato que se situam muito mais por abençoados estímulos para que não nos acomodamos nem nos transviemos em relação aos objetivos da experiência humana. Ou seja, muitas vezes a adversidade, na dor ou no sofrimento, são caminhos os quais muitas vezes escolhemos para que a gente possa, através dessa maneira, conseguir vencer a nós mesmos. Porque se tivéssemos facilidades, nós cometeríamos os mesmos erros. Então, vejamos muitas vezes isso como uma forma de não nos deixarmos acomodados em nossa vivência e estarmos atentos para superarmos a nós mesmos. Fácil observar que nossas preces mais emocionadas, nossos anseios mais nobres, nossa adesão mais firme aos valores espirituais obedecem aos eficientes estímulos da mestra dor. Da mesma forma que lutas e dificuldades inibem a nossa tendência ao acomodamento. Vejam que maravilhosa é essa frase em que nós conseguimos realmente compreender que muitas vezes as dificuldades que enfrentamos em nossa jornada evolutiva são aquelas necessárias para que a gente não fique na zona de conforto e busque forças através sempre de nós mesmos, dos nossos amparadores, que nunca estamos só, para que a gente caminhe para seguir sempre adiante no progresso e na evolução. Em nosso atual estágio evolutivo, a adversidade é o grande combustível para nos elevarmos acima do imediatismo terrestre para o abençoado voo da espiritualização. Quantas vezes nós ficamos parados, sentindo-nos que somos os últimos dentro dessa escala evolutiva, mas que precisamos sim, através do esforço próprio, de todos os ensinamentos que a gente encontra, da forma como a gente expressa a nossa fé em Deus, encontrarmos esses estímulos que nos façam caminhar e seguir adiante. Buscando também, dentro da filosofia contemporânea, alguns maus hábitos que a gente vivencia hoje, apenas como uma forma de alerta para nós seguirmos adiante.
porque filosofia é o amor ao conhecimento e a doutrina também é filosofia. A tristeza de quem tem tudo. Vivemos na era da abundância, temos comida, internet, conforto, mas mesmo assim sentimos um vazio existencial que não se explica. Realmente encontramos hoje os consultórios de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras cheios, porque temos inúmeras facilidades. Temos comida em abundância muitas vezes e, no entanto, a gente tem o nosso carro, tem a nossa casa, tem a nossa família, mas falta algo porque a gente se distancia da nossa fé. Por isso que é importante a gente ter uma religião. Não importa qual seja, a doutrina espírita que nos traz a luz do esclarecimento, que sempre nos traz o conforto e a consolação, nos permite ter essa compreensão para nos ajudar a suplantar as nossas próprias deficiências. O prazer dura pouco e a paz aparece sempre adiada para depois. Ou seja, os nossos valores imediatistas, a busca sempre para satisfazermos de uma forma imediata e nós adiamos para depois. Um dia vou lá na igreja, no templo, na casa espírita. Será que somente quando nós estivermos velhos, já perdendo os dentes, é que vamos servir a Deus? Ou Ele estará presente sempre em nossas vidas? Talvez o problema não seja a falta, mas o excesso. O excesso de estímulos, de desejos e distrações. Quando tudo está disponível, perdemos o valor do essencial e esquecemos que a felicidade não se acumula, se percebe. Experimente viver um dia inteiro com o mínimo, menos tela, menos fala, menos coisas. Caminhe sem fone, coma sem celular, olhe ao redor sem julgar e anote o que sobra quando tudo falta. Você está vivendo ou apenas se entretendo e quando foge de si? Quantas vezes a gente dedica-se, que hoje é um vício, todos nós, no celular, está presente em nossas vidas, é uma ferramenta que, se bem utilizada, é maravilhosa. Mas ela não pode ser aquele que controla nossas vidas. Comer com o celular, que exemplo estaremos dando para as nossas crianças, se depois queremos chamar-lhes a atenção, se nós mesmos estamos dando um mau exemplo. Então, dando continuidade a essas facilidades da filosofia, nos diz o seguinte: você acumulou de tudo, menos paz. Quanto mais você tem, mais parece faltar. Talvez o que está pesando não seja o que falta, mas o que sobra. A arte do desapego, nele você aprende a soltar os excessos externos e internos, reduzir o ruído ao redor e recontrar o essencial: presença, leveza e silêncio. Quando que a gente para realmente, de alguma forma, a gente silenciar um pouco a nossa mente dos ruídos externos, dos estímulos, dos entretenimentos, para que daí sim a gente possa sentir uma leveza, uma paz de espírito, para daí sim percebermos a presença daqueles que nos são caros, a presença daqueles que são os nossos familiares, porque nós temos uma vida, mas uma vida física que ela é perene, e em algum momento ela termina. E daí, será que dedicamos mais o nosso tempo àquelas pessoas que são realmente importantes na nossa vida? Ou apenas buscando o nosso entretenimento e o prazer pessoal? Tem uma frase de Charles Chaplin que é maravilhosa, diz o seguinte: a vida é estranha. Chegamos sem nada e lutamos por tudo. E no final,
deixamos tudo e partimos sem nada. É claro que é necessário a gente trabalhar para atingirmos o nosso progresso, mas nunca esquecermos que somos um espírito eterno e que a bagagem, que eu não concordo muito com ele nesse final, que ele diz, o que nós levamos quando a gente parte do mundo físico? As alegrias e o privilégio da convivência dos nossos familiares, do contexto social que nós pudemos de alguma forma colaborar, não só para o nosso progresso, mas para o progresso de toda a coletividade. Como dizia Chico Xavier, é melhor que alguém diga para nós que Deus o abençoe do que alguém diga o diabo que te carregue. Então Chico Xavier também, uma das frases maravilhosas dele, ele diz o seguinte: escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nunca nos livraremos. Portanto, viva a sua vida com honestidade, perseverança, bondade e fé, procurando distribuir amor, caridade e paz, para que depois de sua morte tenha uma vida espiritual plena de felicidade e possa retornar mais evoluído até alcançar a perfeição desejada por Deus. Todos nós queremos isso, né, gente? É difícil aqui na Terra nós atingirmos um grau de plenitude que seria nossa felicidade. Mas vivemos momentos maravilhosos. E como disse anteriormente, que possamos abençoar e ser abençoados, né? Chico Xavier nos diz ainda o seguinte: felicidade é fruto que se colhe da felicidade que se semeia. Como disse, melhor que um Deus nos abençoe que um diabo que te carregue. Chico Xavier nos diz ainda: se pudéssemos ter consciência de quanto nossa vida é passageira, talvez pensássemos duas vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. Então, meus queridos irmãos, é realmente grandioso quando a doutrina espírita nos proporciona determinado grau de entendimento que ajuda a nós ampliarmos o nosso grau de consciência e de nossa espiritualidade. Que a gente não esqueça que somos instrumento de Deus a todo momento e que aquilo que a gente pode, a gente vai ajudar, deve ajudar. Aquilo que ainda não estamos preparados, vamos aprender com outros, mas termos como meta um entendimento de nunca perdermos o endereço de Deus. Que Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia e modelo. Então, o seu Evangelho, a Boa Nova, que nos revigore, que nos traga sempre essa grandiosidade em relação à nossa vida. Então, para a gente encerrar, meus irmãos, tem do livro Ação e Reação, uma prece maravilhosa que fala a respeito da evolução de um espírito guia, que é o espírito Druso, na experiência, dedicado orientador de uma instituição socorrista do mundo espiritual que estava prestes a reencarnar. Dirige-se a Jesus em comovente oração, destacando em dado momento. Peço a todos, por gentileza, que fechem os olhos e vamos ouvir a prece. Nesse livro maravilhoso que é Ação e Reação de André Luiz através de Chico Xavier. E agora, Senhor, que a esfera dos homens me descerrará de novo as portas, acompanhe por acréscimo miseráveis a misericórdia como graça de sua bênção. Não permitas que o reconforto do mundo me faça esquecer-te. Constrange-me, ao contrário da humildade, para que o orgulho não me sufoque. Dá-me a luta edificante por mestra do meu resgate,
e não retires do teu olhar de sob os meus passos, ainda que para isso deva ser o sofrimento constante a marca de meus dias. Senhor, nosso Mestre Jesus, presentes neste momento, imploramos a tua infinita misericórdia, que as tuas bênçãos se derramem sobre todos nós, que possamos sair daqui com o conforto e a consolação, que a tua luz irradiante está presente em cada um de nós, e que possamos fazê-la resplandecer em nossos lares, junto aos nossos familiares e com todos aqueles que estarão presentes em nossas vidas. Por isso, em nome do Senhor, nosso Deus, nosso Pai e nosso Criador, imploramos a Ti, Senhor, fica conosco sempre. Muito obrigado e que assim seja. Meus queridos irmãos em Jesus, muito boa noite. Que a paz e a harmonia de nosso Mestre fique com todos. Muito obrigado, que assim seja.